Falar da Ponte Preta, vem na tela. A comissão técnica da Ponte Preta já trabalha forte nesta pré-temporada. O primeiro passo é avaliar os exames clínicos e físicos dos atletas. Para o preparador físico da Macaca, Juvenilson Souza, o grupo apresenta jogadores que estão prontos para atuar e outros que vão precisar de uma atenção especial. Primeiro, as avaliações, elas nos dão uma informação do nível dos atletas, isso nos ajuda a organizar os grupos dentro do trabalho. E nós já tínhamos planejado todos os trabalhos e dentro desses grupos a gente vai distribuindo cada atleta na sua condição física para que todos possam ter uma resposta individualizada dentro da sua condição. Mesmo assim, o preparador físico considera que 3 semanas e meia de pré-temporada não é o tempo ideal para as equipes estarem em melhor forma. Segundo ele, o período de 4 a 6 semanas seria o ideal. Nós sabemos que no Brasil esse tempo não é viável, não é a nossa realidade. E, portanto, nós vamos trabalhar para que a maioria dos atletas estejam à disposição no primeiro jogo. O zagueiro Dedé, principal contratação da Ponte para a temporada, está motivado para vestir a camisa da Macaca, mas ainda é cedo para definir se ele joga na estreia do Paulistão ou não. Nós vamos sentar com a comissão técnica e ver a melhor condição. Se não for possível na estreia, vamos preparar ele para que a hora que ele estrear, ele esteja na melhor condição possível. A Ponte Preta estreia no Paulistão no dia 26 de janeiro, fora de casa contra o Palmeiras, às 9h35 da noite. Olha, o Campeonato Paulista, as 8 primeiras rodadas com jogos meio de semana e final de semana. O campeonato começa no meio de semana, começa dia 26. A Ponte pega o Palmeiras no Allianz Parque. Aí, 8 rodadas subsequentes, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana, meio de semana, fim de semana. Então, a preparação física, mais do que nunca, será fundamental. O campeonato está acelerado, né? O ano de Copa do Mundo, a Copa vai ser em novembro. O brasileiro tem que começar um pouco mais cedo e ainda tem Copa no Brasil. Então, começa dia 26. O campeonato termina 6 de abril, mas se não se classificar para as quartas de final, já termina em março. O maior desafio, Batista, é você conseguir deixar o grupo homogêneo, ou seja, todo mundo na mesma condição. Esse é o maior desafio, né, para o pessoal aí da preparação física da Ponte. Jogadores que têm algum tempo sem jogar, jogadores que não vinham atuando, teve o período de férias, né, a pré-temporada, e o tempo é muito curto até o início da competição. Mas esse profissional é muito qualificado, Juvenilson é um baita de um preparador físico, sabe os caminhos, sabe os atalhos, e eu não tenho dúvida de que, claro, né, a Ponte chega aí, não no 100%, mas chega com um percentual muito bom para início de competição, e aí, durante a competição, com jogos em cima de jogos, com um tempo curto aí para você dar aquela ajustada, ele tem ali os atalhos e consegue sim, dentro do próprio campeonato, deixar esse grupo homogêneo para a temporada, porque agora é a hora do alicerce, né? Agora é a hora que você prepara o time para a temporada 2022. Mas é uma missão muito difícil para o preparador físico, e eu explico por quê. São idades muito diferentes, tem jogador de 34, de 35, de 22, de 26, é complicado. Tem os garotos... Cada um vem de um lugar diferente. Cada um vem de um lugar diferente, com uma metodologia diferente. Vem jogador se recuperando, vem jogador, como é o caso do Dedé, que não atua há mais de 2 anos, indo para o 3º ano. Então é uma missão muito difícil. Eu até usei esses dias aí, na semana passada, uma expressão de linguagem na Rádio Bandeirantes. Fazendo uma analogia, se ele fosse um regente de uma orquestra, um maestro, né? Ele teria que afinar aí situações bem diferentes para dar harmonia, que é a tal da homogeneidade que ele tanto falou na entrevista, o Juvenilson. Então é mais ou menos como você colocar na mesma partitura piano, zabumba, triângulo e harpa. É difícil para o maestro, mas por isso que ele é um cara qualificado e está fazendo todas essas avaliações aí. Inclusive ele disse isso, que a carga não pode ser igual para todos. Exatamente em função da característica de cada um, do momento físico de cada um, da idade e principalmente da metodologia de trabalho que cada um vinha recebendo antes, principalmente dos que são cara nova, né? Aqueles
que já estavam aí, já vem mais ou menos no ritmo. Só que um vem de férias, comeu muito cuscuz, outro vem de férias, estava com muita sede, chega cada um de um jeito. Mesmo aqueles que já estavam trabalhando com ele. Então não é uma missão das mais fáceis, mas também não é um problema só do Jovenilson. É de todos os preparadores físicos que recebem essa galera depois das férias e principalmente com tantas caras novas. Júlio Nascimento, atualiza pra gente o noticiário da Macaca. O que é que você colocou? Qual é a matéria, a principal matéria que você destaca hoje no portal carlosbatista.com.br? Bom, Batistão, é claro que o torcedor está na expectativa do anúncio do Luca, né? O Luca deve ser anunciado aí nos próximos dias para retornar ao Moisés Lucarelli, onde ele foi muito bem em 2017. Foi um ano que começou bem para a Ponte, com final de Paulistão, terminou com rebaixamento, mas o Luca, naquela ocasião, ele foi um jogador muito regular. Então a Ponte deve anunciar o Luca e mais outros 5 jogadores. A ideia é que a Ponte anuncie aí, antes do Campeonato Paulista, um número total de 13 ou 14 reforços. 8 já foram anunciados, 5 estão encaminhados e tem também a possibilidade do Luca ser oficializado como reforço da Ponte. E expectativa também hoje por uma coletiva do presidente Eberlin para falar sobre os salários atrasados, né? Principalmente dos funcionários, Batistão. Tem funcionário que não recebe na Ponte há mais de 3 meses, então é uma situação que hoje o presidente eleito da Ponte vai esclarecer para nós, imprensa, e também para os torcedores. Naquela entrevista que nos concedeu no dia 27 de dezembro, o Marco Eberlin disse que os salários estariam em dia, né? Não só os salários dos jogadores, mas também dos funcionários. É claro que ele está pegando o bastão agora, né? Ele assumiu aí no último dia 1º, efetivamente como presidente, já vinha trabalhando como presidente, mas de fato e de direito assumiu somente no primeiro dia do ano de 2022. Então é evidente que precisa de um tempo aí para colocar a casa em ordem.